vocês para a segunda aula de correção do material. Vamos lá? Hoje iremos falar sobre as unidades de medida, certo? E quais seriam as unidades de medida? Seriam o milímetro, o centímetro, metro e o quilômetro. Vamos ver que no decorrer da aula, algumas unidades de medidas são utilizadas em determinados casos, em outros casos, outras unidades de medida. Vamos lá? Vamos resolver alguns questionamentos aqui relacionados sobre unidade de medida. Será que em todos os casos eu utilizo todas as unidades de medida? Ou existe uma específica? Vamos lá comigo. Nessa segunda questão aqui, pergunta: qual o tamanho do seu caderno? Você pode fazer uso de alguns materiais que eu vou apresentar para vocês agora. A nossa tão querida régua, não é? Que existe uma dica muito importante. A régua, ela começa aqui da pontinha, ó, certo? Outro material muito que vocês podem utilizar em casa seria a trena, ó, certo? Que também é aqui, ó, da pontinha. Ou mesmo o barbante, certo? Esse barbante aqui, eu acho que todo mundo tem em casa, provavelmente. Pode fazer uso dele. Vejam bem, e para medição do seu caderno, eu vou fazer uso da régua, da trena, ou melhor, o barbante. E aí, vocês acham? Todas as respostas aqui são pessoais. Não existe uma única resposta, tá certo? Não existe uma total resposta correta e também não existe uma total resposta errada. Existe o seu entendimento. Então, leia, interprete a questão para responder. E aí, qual você utilizaria para medir o seu caderno? Vamos para a próxima? E a sua altura? Qual desses três objetos você poderia fazer uso? Da régua, da trena ou do barbante? Qual seria o mais viável? E aí? Você tem mais ou menos 1 metro? Só irá descobrir quando você se medir, tá certo? Isso também você pode fazer com a ajuda dos seus pais. É muito importante a colaboração deles, tá bom? Lembrando, ó, sempre respostas pessoais. E aí? Aqui, nesse momento que estamos vivendo, é importante que tenhamos algumas precauções devido ao momento atípico que estamos vivendo, certo? Que é o momento do vírus Covid-19. Para isso, alguns órgãos, eles dizem que qual precauções devemos ter para não ser contaminados. E aí? Pensem um pouco. O que eu devo fazer, né, para não, de forma alguma, pegar esse vírus? Vamos para uma das principais recomendações. Vejam aqui. Todos contra o coronavírus. A gente observa que aqui é um panfleto, certo? Nesse panfleto existe: prefira ambientes ventilados e evite aglomerações. Não é aquelas aglomerações da sala de aula. Nesse momento, elas não são viáveis, certo? Por conta desse vírus. E aí? Qual seria a distância que devemos ter de outras pessoas? Existem países que adotaram 1 metro de distância. Existem aqueles que adotaram 1,5 metro. E existem aqueles também que adotaram 2 metros de distância. Certo? É importante lembrar a vocês que 1 metro, ele equivale a 100 centímetros. Então, 100 centímetros equivale a 1 metro. É igual a 1 metro. Certo? Vamos pensar um pouco, né? Pensa aqui junto comigo. É muito importante que vocês
Identifiquem todas as unidades e as situações que eu devo utilizar elas. Vamos lembrar um pouco. O milímetro, o centímetro, o metro e o quilômetro. Algumas situações exigem que você use o milímetro por ser muito pequeno. Em outras situações, você vai utilizar o centímetro. Você facilmente encontra no objeto da régua. Em outros casos, pede que você utilize o metro, que seria com o uso da trena. Em outros casos, é o quilômetro, né, que exige bem mais uma distância maior do que todos os outros destacados agora. Lembrando que esse quilômetro equivale a 1000 metros. Então, na soma de 1000 metros é igual a 1 quilômetro. E que situação eu posso utilizar o quilômetro? Pensem aí. Quero ver vocês respondendo junto comigo, tá certo? Vem algumas questões pela frente. A distância entre duas cidades. Vejam bem, entre duas cidades. Eu vou utilizar o milímetro, muito pequenininho. O centímetro, e aí? Ou o metro? Ou o próprio quilômetro? Respondam aí. Olha, eu estou de olho, viu? Exatamente, a resposta correta é quilômetros, devido à distância de uma cidade para outra. Vamos lá para a próxima. Vamos agora fazer uma revisão de todo o conteúdo que já estamos trabalhando aqui, tá certo? Vejam bem, muita atenção para esses detalhes. Falamos que 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Então lembre-se que milímetro é menor do que centímetro, certo? 100 centímetros é igual a 1 metro. Agora já 1000 metros equivale a igual a 1 quilômetro. É onde utilizamos o quilômetro para fazer a medição de uma cidade para outra. Vamos lá, a próxima. E aí? Aqui temos um objeto muito conhecido por vocês, ó. A régua. É muito importante fazer uso dela, tá certo, gente? Lembrar que a régua é um objeto que todos têm em casa. Vocês fazem uso dela dentro das atividades. Então, ó, vale a pena ter cuidado na sua. E aqui? Para se formar 1 metro, quantos centímetros ou quantas réguas eu posso fazer uso? Vamos descobrir? Eu vou fazer uso de uma régua, 30 centímetros, mais, adicionado a 30, seria 2 réguas, mais outra régua, ó, 1, 2, 3, e mais 10 centímetros, que é igual a 100 centímetros, ou 1 metro, certo? E aí? Vamos lá para as questões? São questões que vocês podem fazer junto com os pais de vocês, com os irmãos, com alguém de casa, certo? Vamos lá para a primeira. A primeira questão é muito importante você fazer a leitura e fazer a interpretação, certo? E o que é interpretar, professor? É entender. Entender o que a questão se pede. Vamos para a primeira? Escreva o nome de 3 coisas da sua casa que você acha que medem menos de 1 metro. Atentem para essas palavras. Menos de 1 metro. Tá certo? O que seria? Tem algum objeto em sua casa que mede menos de 1 metro? Pense um pouco. Respondam. Provavelmente tem. Pense bem. Vamos lá com algumas possíveis respostas. Comprimento do sapato.
Tem menos de 1 metro? Sim, tem menos de 1 metro. Largura da porta? Tem menos de 1 metro? Também tem menos de 1 metro. E o comprimento da sua bolsa escolar? Tem menos de 1 metro? Sim, tem menos de 1 metro. Então, são possíveis respostas, mas não quer dizer que são as únicas. É importante que você também, em casa, pesquise outros objetos, tá bom? Vamos para a segunda? Escreva o nome de 3 coisas de sua casa que você acha que mede mais. Olha aqui, ó, mais de 1 metro. Pense. Vamos para umas possíveis respostas. A altura da porta, ela tem mais de 1 metro? Provavelmente. O comprimento da sua cama, sim também. A altura da geladeira, provavelmente. Então, alguns objetos que estamos colocando aqui como possíveis respostas. Existem outros, claro que existem outros em sua casa. Vamos lá para a próxima. Confira se você acertou utilizando o barbante de 1 metro de comprimento. O barbante é logo apresentado no início da aula, tá certo? Ele é muito importante também, tá certo? Quem tiver barbante, existem linhas, existe alguma corda, existe alguma unidade de medida em sua casa que se assemelhe a um barbante. Utilizando o barbante, observe aqui. Eu peguei um barbante, aqui vamos apresentar aqui a figura, de 1 metro, e dividi ele em meio metro, certo? Você pode fazer o uso de algumas ferramentas que você tem em casa, não precisa necessariamente ser as que tem aqui não, mas se você tiver outras, ou propriamente essas daqui que o professor apresentou, seria ótimo, tá bom? Vamos lá, para alguns questionamentos. Escreva aqui o nome de 3 coisas que tem na sua casa e que mede menos de meio metro. Existem objetos em sua casa que medem menos de meio metro? E aí? Pensem. Vamos lá. Porque, umas possíveis respostas aqui no quadro. Na TV, né? Largura do estojo escolar. O comprimento do lápis. Largura do caderno. São algumas sugestões e possíveis respostas. Tá certo? Escrevam de 3 coisas que estão na sua casa e que medem mais que meio metro. Quais são essas possíveis coisas? Existem? Sim. A geladeira, a porta do quarto, são alguns objetos que você pode ter em casa. E são os únicos, de forma alguma. Existem outros que você pode fazer uso, tá certo? Pegue a sua régua e responda as questões. Eu falei que a régua, sem dúvida, é um objeto muito importante. Então, com essa régua aqui, certo? Com dicas que eu já disse anteriormente e com o uso de sua régua, vocês têm aqui algumas questões para responder, tá bom? Conto com a resposta de vocês, tá certo? Vamos para o próximo. Lembrando que é muito pessoal, são respostas pessoais. As medições são particulares de cada aluno, certo? Então você faz a sua em casa com auxílio ou ajuda dos seus pais. Isso é muito importante. Vamos lá. Em um breve resumo aqui desse texto, a gente observa que fala sobre as esculturas de Tita Cacheado, certo? É muito conhecido aqui em Pernambuco e ele produz esculturas de grandes pessoas, personalidades, certo? Personalidades muito importantes da nossa cultura. Entre eles, vamos lá. Existe Luiz Gonzaga, Frei Damião e o nosso querido compositor Omildo Almeida. Quem é que já foi à feira de Caruaru? Vocês já observaram esse desenho aqui? E aí? Já? Bem-vindos à feira de Caruaru. E observaram também que ao lado existe uma escultura. Sabe de quem é aquela escultura? De Omildo Almeida. Exatamente. Grande compositor de nossa terra. E aqui, vamos introduzir ela na nossa aula agora. E quantos metros
tem essa estátua. E aí? Como apresentar aqui, ó? Tem 2 metros. 2 metros. Vamos lá para o próximo slide. Vejam. Como você se colocaria nessa figura? E aí? Questões muito pessoais, viu? Maior do que a estátua? Ou menor? E aí? Você seria maior do que essa estátua, 2 metros? Ou menor? Se colocando ao lado. Lembre-se. Tá bom? Veja na sua régua quanto é 1 centímetro. São objetos indispensáveis para essa aula. Tá certo? Estamos falando de objetos que são essenciais que você tem em casa para responder as questões. Tá bom? Vamos para mais uma atividade. Vejam só. Existe um quadro aqui que apresenta nome do objeto ou do ser. Você vai colocar aqui, nesse quadro, alguns nomes. E ao lado, que meçam em milímetros. Eu posso colocar uma geladeira aqui e falar que a geladeira eu posso medir em milímetros? E aí? Eu acho que não. Observe, lembre-se daquela dica. Existem as unidades de medida e existe o momento adequado de se utilizar elas. Vejam bem, qual objeto aqui como sugestão professor, poderia dar a vocês? Grão de arroz. Né? O grão de arroz ele apresenta o seu tamanho muito pequeno, né? Próximo dos milímetros ali. Então seria uma das sugestões para você em casa completar as demais linhas, tá certo? Venham comigo. E aí? Temos mais algumas questões aqui que eu vou ler para vocês agora. Como você faria para medir a distância da sua casa até Recife, a capital de Pernambuco? Vem cá. Qual unidade de medida você vai utilizar? Qual unidade de medida você deve utilizar para fazer isso? Medir de sua casa até Recife. E aí? Eu lembro. 1 milímetro, o centímetro, o metro ou o quilômetro. E aí? Conseguiu já? Pensa mais um pouco. E aí? Vamos ver qual seria a possível resposta. Eu faria uso dos quilômetros. E vocês? É um pouco distante, não é? Nossa casa, a capital, Recife. Verdade. Temos aqui mais uma questão. Vejam bem. Observem essas questões, porque vocês precisam necessariamente entender. É importantíssimo entender o que se pede a questão. Venham comigo. Qual é o instrumento? Hoje na aula, utilizamos o instrumento régua, trena, certo? E o barbante, não vamos esquecer dele. Observamos os instrumentos. E quais foram as unidades de medida que trabalhamos hoje na nossa aula? Vamos recapitular. Vamos lá? Milímetro, centímetro, metro e quilômetro. Essas são as 4 unidades. Vamos ler toda a questão agora. Qual é o instrumento e a unidade de medida mais adequada para medir a largura de uma praça? É aqui. Imaginem que em frente à sua casa existe uma praça. Qual o instrumento? Primeiramente, teve que escolher o instrumento para fazer a medição dessa praça. Vocês faziam uso
Letra A, da trena ou da régua? E aí? Uma praça não é um objeto tão pequeno, né? Então, ó, seria mais viável o uso da trena, tá certo? Lembre daquela dica, né? Para cada situação que trabalhamos, existe uma adequação de instrumento. Nesse caso, seria a trena. A trena. E qual seria a unidade de medida utilizada para essa questão? O centímetro ou o metro? E aí? Fazendo uso da trena para medir a praça, eu posso utilizar o centímetro ou eu vou utilizar o metro? E aí? Venham comigo aqui. Pensa um pouco, né? E aí, professor? Vamos descobrir a resposta? A trena, ó, e o metro. Porque estamos fazendo a medição de uma praça, não é? Que é um pouco grande, mas que não chega a utilizar o quilômetro, tá bom? Vamos lá para uma próxima? E aí, ó, eu tenho algumas informações importantíssimas para vocês. Que, devido ao momento que vivemos, é importante que todos os alunos, pais, familiares e comunidade, sociedade por inteiro, é, respeitem, certo? As recomendações, respeitem o uso de máscara, respeite a não aglomeração em cantos que não podem, para que a gente possa sair disso rápido. Te encontro no próximo revisando as questões, certo? Forte abraço, até a próxima.